N ao Quadrado, o podcast da ON2. Se tu nos acompanha há mais tempo ou se chegou agora, saiba que hoje é uma data muito especial e estamos muito felizes em comemorar um ano do N ao Quadrado junto com vocês. O N ao Quadrado é o podcast aqui da ON2. Neste último ano, foram publicados 32 episódios sobre tecnologia, inovação, questões sociais e de mercado. Também já temos muitos seguidores de diversos países, e quando eu digo diversos, são diversos mesmo. Temos ouvintes nos acompanhando nos Estados Unidos, Israel, Bélgica, Emirados Árabes, Luxemburgo, Irlanda, Polônia, Alemanha, Japão, Canadá, Tailândia e vários outros também. Nós sabemos que é graças à construção coletiva que estamos aqui hoje e por isso trouxemos o nosso time para participar desse momento. Bom, primeiramente eu aqui, Jaidson Gomes, CEO e fundador da ON2. Eu sou um homem branco, com um cabelo meio colorido, porque agora ele está desbotado. Eu estou com uma roupa praticamente toda preta, com exceção da minha camiseta, que é bem vermelha. É uma camiseta da banda de thrash punk brasileira que se chama Surra. E essa próxima voz, com certeza vocês vão reconhecer, porque ela é uma presença constante por aqui. É o nosso cofundador e CTO e meu primo e amigo aí de muitos anos, obviamente, Felipe Nascimento. E aí, Felipe? E aí, pessoal, tudo bem? Bom ter vocês aqui conosco. Eu sou então o Felipe, eu sou um homem pardo aqui, tenho cabelo preto, olhos negros, também estou usando uma jaqueta, porque estava frio e agora está calor, estou passando um pouco de calor, na verdade, uma camiseta cinza, e estou aqui nesse belo estúdio, inclusive, um estúdio renovado da Padrinho, muito bom, um estúdiozinho, muito legal mesmo. Além do Felipe, também temos uma nova voz para compartilhar esse momento. A nossa People Experience, Tuane Padilha. Seja bem-vinda aí ao nosso N ao Quadrado, Tuane. Olá, saúde a todos, obrigada pelo convite. Vou fazer minha audiodescrição, então eu sou uma mulher branca, tenho cabelos longos, olhos verdes e meu cabelo é castanho. Estou vestindo uma blusa cinza, jaqueta jeans e calça jeans também. E para celebrar esse momento, hoje nós vamos fazer uma retrospectiva do que o N ao Quadrado realizou no último ano, onde nós aprendemos e levamos conhecimento sobre tecnologia e entre outras coisas também, né? E o que a gente também está preparando aí, programando para o futuro, né? Ainda dentro de 2023 e 2024. Então agora a gente vai seguir um pouco do roteiro, um pouco vai surgir aí das nossas conversas. E eu acho que a gente, para começar então esse episódio, a gente pode falar sobre alguns dos projetos que a gente tá desenvolvendo e desenvolveu ao longo de 2023, né? Então a gente teve um grande desafio, que foi lançar aí o nosso maior projeto de 2023, que é o projeto do portal da Toyota, não só o portal, né? Então tem toda uma plataforma que foi construída para o cliente e a gente tem boas experiências aí, né? De como foi participar, assim, de um projeto tão grande quanto esse para uma marca multinacional, né? Uma marca super reconhecida. Então quero começar ouvindo do nosso CTO, então. Né? Já Felipe e eu trabalhamos junto praticamente a vida inteira, né? Desde que a gente precisou começar a trabalhar, a gente já trabalha junto. E já fizemos muitos projetos, né? Fizemos muito projeto, sei lá, projeto open source, também fizemos projeto trabalhando em empresas menores, empresas maiores e tudo mais. Fizemos projetos trabalhando nas nossas próprias empresas e agora a gente tem aí, então, no ano de 2023, o que eu considero um case, assim, de sucesso para nós como empreendedores e profissionais da área de tecnologia, né? Mas na tua visão, assim, qual é o que tu olha, assim, para esse projeto de 2023? Como que tu enxerga, assim, quais foram os maiores desafios? Bom, é verdade, foi bem desafiador, né? Exigiu muita atenção, muito cuidado, mas é legal também que a Toyota entrou junto conosco, né, nos desafios e com a ideia de buscar um conceito diferente, fazer uma coisa diferente, o que nos permitiu criar uma plataforma que fosse muito diferente do que a própria Toyota e outros grandes players do mercado estão acostumados a lidarem, né? Em especial, assim, grandes empresas como Enterprise, né? Então a gente acabou tendo a oportunidade aí de desenvolver uma plataforma que era diferente, que tinha a nossa pegada, tinha nosso estilo, foco na qualidade, e a Toyota se mostrou disponível aí, interessada em oferecer essa oportunidade também, né? Em ouvir, porque às vezes tem clientes que são mais fechados, né? Então, nessa ocasião, a gente conseguiu usufruir dessa oportunidade e construir, assim, então, uma plataforma que era bem diferente e atrelada a ela o site, né? E a gente tem, então, o site da Toyota
da Argentina e do Brasil. Todos os sites, na verdade, são várias páginas, vários sites diferentes, vários domínios, né? No Brasil e na Argentina, sendo entregues aí por essa plataforma que vai desde a infra, passando por banco de dados, API, sistema administrativo, até o front-end realmente lá na ponta, né? Realmente. E é legal porque a gente teve, obviamente, essa oportunidade dentro do cliente, mas isso está muito no nosso modelo de negócio também, né? Que é, de fato, de conseguir trabalhar desde a concepção, consultoria, análise, até o final mesmo, né? Colocar o negócio no ar. Como desafio, eu também queria ouvir a Tuane, porque quando a gente começou esse projeto, já um pouco antes disso, a gente já tinha estruturado, né? Os processos de RH, né? Então, a gente já estava num caminho, né, de amadurecimento e tudo mais, mas a complexidade de um projeto desse tamanho acaba atravessando aí, acho que todas as áreas da empresa, né? Então, queria te ouvir um pouco, assim, Tony, tu compartilhar como é que foi o desafio, então, de um projeto desse tamanho. Nesse caso, era ainda é, né, o maior projeto da empresa que a gente está desenvolvendo. Qual o impacto disso dentro aí da área de People Experience? Com certeza, é uma grande responsabilidade, né? A Toyota é a maior montadora de carro do mundo, né? Então, é um grande desafio para nós como empresa, né? Uma empresa jovem, uma empresa que tem aí 3 anos de idade, né? Uma empresa pequena que está se estruturando, né? Então, com certeza, essa responsabilidade com certeza pesa, né? Mas, por outro lado, é um desafio, é extremamente... me anima bastante poder contar para um colaborador, poder vender para um candidato essa oportunidade dentro de atuar num cliente desse tamanho, né? De trazer para o portfólio dele Toyota dentro do currículo, né? Trabalhar com as melhores tecnologias, com as mais atuais, né? Trabalhar com o Jadson, Felipe e um grande time técnico, né? Que está sempre se desenvolvendo e está inquieto, né? Em relação ao que o mercado oferta. Então, é uma grande responsabilidade, mas é muito divertido, assim. Eu sou muito animada de atuar nesse time. Que legal. Isso é importante, né, que às vezes a gente não percebe, né, Felipe, claro, quando a gente estava mais, porque teve um momento onde a gente não tinha People Experience na N2, né, e olhando para trás, eu penso, como é que a gente existia, né, porque hoje a área está bem consolidada e já nem imagino nenhum processo assim, sem ter a área, né, mas é legal isso que tu falou de como também, né, como as coisas estão sempre conectadas, né, de um esforço comercial, de trazer um grande player e depois um esforço de desenvolver o projeto e como isso se comunica também e facilita, às vezes, né, também lá na área de people, né, por exemplo, tu comentou na hora de contratar alguém, a gente poder dizer, vai trabalhar num projeto que é para a Toyota, né, não é, sei lá, o site do N2 ou alguma coisa, um projeto um pouco menor, é trabalhar num grande projeto com um desafio técnico, né? Que eu acho que isso conecta com o que tu falou antes, né, Felipe? A liberdade que a gente tem não só com esse cliente, né? Com a Quinto, por exemplo, que é uma outra empresa que a gente atende, com as outras empresas do próprio Ecosys que a gente trabalha, a gente tem muita liberdade técnica porque isso está no nosso alicerce de modelo de negócio, né? É a liberdade para conseguir trazer tecnologias modernas e implementar isso dentro dos clientes, né? Sim, inclusive a gente sempre focou muito nas questões aí de expertise do pessoal, né? Então a gente tenta treinar o pessoal, a gente tenta fazer com que o pessoal se desenvolva bastante, mas também a gente tenta sempre trazer pessoas que tenham muita experiência, que tenham muito conhecimento, né? E isso é uma coisa muito importante na hora de tu justamente trazer isso para os clientes. Como é que eu vou trazer para o cliente a possibilidade de buscar a inovação, buscar um resultado a partir de uma forma diferente, se eu não tenho realmente embasamento ou experiência? Então a gente foca muito nisso, de termos embasamento, termos a certeza, termos, né, falar com força, falar com informação, com embasamento mesmo, e não só porque alguma coisa, uma tecnologia está no hype, está na moda, ou coisa assim. Não, a gente realmente sabe o que está fazendo, gosta do que está fazendo, a nossa equipe é uma galera que curte fazer o que faz, né, isso também é um bom diferencial. E aí, assim, com isso, a gente tem aí a faca e o queijo, né, para poder fazer coisas legais que atendam aí os clientes, e os clientes que estiverem dispostos a testar isso, vão ver que realmente faz muita diferença na hora da entrega e tudo mais. Claro, legal. Bom, e a gente pode entrar num outro tema aqui agora, que eu acho que é super relevante, até porque a gente está fazendo um movimento agora como grupo de empresas, né? Acho que a gente já falou aqui mais de uma vez nos podcasts da ON2 sobre o Ecosys, né? Então, a gente trilha
uma jornada como a N2 completamente independente, né? Somos uma empresa de software, mas a gente faz parte de um grupo de empresas que agora a gente está se chamando de Unholding, né? Que não é uma holding, né? Apesar de ter alguns conceitos, né? E é interessante, então, acho que é pegar esse gancho, assim, de que às vezes a gente está ali trabalhando com esse protagonismo, independência e tal, mas a gente também tem uma base que é justamente essa força, né? Desse outro grupo de empresas, né? Então, por exemplo, no projeto de Toyota, a gente teve uma das empresas do ecossistema que nos ajudou, né, que trabalhou fez a parte de UX e design no início do projeto. Né, então, eles participaram, a Dex, né? Eles participaram com a gente nos 2 ou 3 primeiros meses do projeto, foi super importante, né? Então, também nos ajudou a conseguir vender, né? A conseguir ganhar uma concorrência, porque a gente precisava também ter um embasamento ali com uma empresa de design UX, né? Então, isso foi importante. E dentro do ecossistema, uma coisa que eu acho muito relevante, que eu acho que é justamente um pouco da receita do por que funciona, né? É que as empresas são especialistas, né? Então, nós não estamos falando aqui de uma agência que faz de tudo um pouco. Não, cada empresa é muito focada no que faz, né? Tem uma galera ali, uma equipe que gosta do que faz, que manja do que faz. Então, quando a gente contrata uma empresa para trabalhar, ajudar a gente justamente na parte de UX, é uma empresa que é especialista em UX. Então, eles conseguem trazer, né, o melhor disso. E isso vale para todas as áreas de atuação do próprio ecossistema. Claro. E tu, Anny, como é que tu avalia, assim, a poder, né, contar, né, e também contribuir, né, porque a gente também contribui muito, né, tem essa relação aí que é de duas vias, né, mas como é que tu enxerga, assim, essa poder contar, né, com, sei lá, com experiência de outras áreas de People Experience, sei lá, com as 7, 8 empresas, né, do ecossistema? Então, eu vou destacar 3 pontos muito bacanas, né, que contribuem demais assim, para a minha jornada como RH. Primeiro, então, as políticas, os procedimentos, né, das áreas. A gente está fazendo agora um movimento conjunto, então, para os banheiros inclusivos lá dentro da nossa sede. Então, uma empresa só, né, com certeza faz um movimento, mas todas unidas, assim, como a gente está fazendo, como a gente tem debatido, então, com certeza a gente vai trazer essa mudança aí para a sede, né? Lembrando, sim, é preventivo, nunca ocorreu nenhuma situação, né, mas a gente não quer que ocorra, né? Então, está sendo bem bacana esse debate. Segundo, a gente trabalha bastante benchmarking, né? Então, todos os encontros a cada 15 dias, com frequência a cada 15 dias, a gente discute sobre algum tema, seja algum subsistema dentro da área de pessoas, né, ou alguma pauta, algum desafio que a gente tenha, né, seleção, não está conseguindo contratar, não está encontrando perfil, ou está com dificuldade de retenção, turnover. Então, tem vários temas aí que são bem bacanas. Discutir sobre inclusão de benefícios. Então, quando uma empresa inclui, né, já abre portas ali para que as outras, né, possam também aderir. Então, isso é muito legal. E, por fim, né, acho que o recursos humanos é um trabalho mais solitário, né? Ainda mais quando tu tá numa equipe que é só você, né? Então, tem uma parte de acolhimento ali dentro, né? Trazendo nossos desafios, trazendo algumas das nossas carências que a gente não divide no dia a dia, e a gente compartilha aqui naquele grupo e se sente super ouvida, super acolhida, né? E percebe que são dificuldades comuns, então acho muito, muito valoroso, né? Fora também, né, o ecossistema está sempre promovendo algum evento, né, eventos de integração, de coletivo, então tudo isso colabora com que a gente se engaje mais, né, nos processos, conheça outras pessoas. Então, acho 100% assim, essa iniciativa. E uma coisa que eu acho legal que acontece também, parte muito, acho, dessas conversas que vocês têm, é quando uma pessoa vai ser desligada de uma empresa, imediatamente tem uma mobilização entre as outras empresas, né, para tentar realocar essa pessoa em algum outro lugar. É verdade. E, bom, tem vários benefícios, né? Claro que esse conceito de ecossistema de empresas, ele é relativamente novo, né? Então, ele é muito aqui no Ecosys, ele é liderado aí pelo César Paz, né, que é sócio na ON2 e sócio em todas as outras empresas, né, então ele que trouxe muito essa visão e, inclusive, esse ano a gente está numa reestruturação, né, desse conceito, como eu comentei ali, de ser uma unholding, né. E que eu acho interessante também ainda no benefício de um ecossistema, assim, de empresas é que a gente não, porque eu não faço isso, mas no Brasil, assim, muita mania de se espelhar em outras empresas, é normal, né? A gente olha pro mercado e, pô, a empresa X faz assim, né? Só que no Brasil, e acompanhando aí o mundo do empreendedorismo,
eu vejo muito isso, assim, né? Tipo, não, isso aqui eu estou usando a metodologia do Google, eu estou usando a metodologia da Meta, ou sei lá o quê, de uma startup americana que vale 1 bilhão, e aí tenta aplicar dentro da empresa. Claro que às vezes tudo bem, né? Conceitos estão aí para a gente explorar, né? Mas o ecossistema, assim, os exemplos que a Tuane deu aqui e os exemplos que eu também tenho do dia a dia, é interessante porque contribuem de fato da gente poder olhar para o lado para uma empresa que está junto, né? Às vezes fisicamente até, e da empresa do mesmo tamanho, que compartilha aí dos mesmos problemas, mesmo não sendo do mesmo segmento, e a gente consegue tomar decisões, né, mais acertadas. Olha, não, se a gente tem aqui 6 empresas do mesmo grupo, 7 empresas fazendo desse jeito, está funcionando, será que funciona para nós? Aí a gente pode testar, né? Então, acho que esse eu vejo como um bom benefício, sim. Bom, eu vou fazer a pergunta para o Felipe e posso responder depois, né? Mas eu acho interessante essa pergunta aqui, que é como que é o desafio de sair um pouco, né, do dia a dia ali de tocar a operação da empresa, e no caso do Felipe, tocar a operação técnica, né, como CTO, e atuar também aqui, né, mediando aí os episódios de podcast e várias outras coisas. Como é que é esse desafio? Sim, é uma experiência diferente, assim, do que a gente tá acostumado, do que eu estava acostumado, pelo menos, né? Não sei para quem já nos conhece, acho, para quem não conhece, eu posso fazer uma rápida introdução, né? Mas para quem já nos conhece, deve lembrar que a gente deu muita palestra, a gente não só organizou eventos, mas a gente já deu bastante palestra em vários eventos, né? Então, palestrar era uma coisa que eu sempre gostei muito, sempre achei legal. Nós produzimos vários vídeos também. Palestrinha, famoso palestrinha. Famoso palestrinha, Mas, e a gente produziu muito vídeo. Então, eu produzia vários vídeos ali para as GTS, para as nossas conferências. Participamos aí de diversas oportunidades também, né? Mas a gente não tinha pilotado em nenhum momento um podcast próprio assim nosso, né? Um período a gente até pegava os áudios de um vídeo e publicava como um podcast, mas não era a mesma coisa que preparar um podcast realmente. Então, é de fato uma experiência diferente do que eu vinha acostumado, assim. Mas, e é legal que sai um pouco da rotina, do dia a dia, né? Então, a gente sempre atucanado, sempre na correria, né? Atucanado é uma expressão bem gaúcha, eu sei. Mas é sempre na correria ali. E aí, consegue fazer essa pausa, organizar os pensamentos, né? A gente sempre dá uma preparada também antes, lê bastante roteiro, né? Se prepara para conhecer melhor a pessoa com quem a gente vai conversar. A gente conhece pessoas que são muito legais, que realmente rendem, assim, algumas conversas que parecem uma conversa de bar. Então, acaba fluindo. Eu acabo participando mais de outros programas, né? São programas que não são, que são, por exemplo, a gente fez um programa que era uma nanosérie sobre a cultura pop, que foi muito legal, então a gente trocou umas ideias com as pessoas, várias pessoas que eu não conheceria provavelmente em outras oportunidades, então isso realmente abriu porta para conhecer essas pessoas, né? E também nós temos ali o The Level Show, então são várias oportunidades que acabam surgindo para nós, que vêm por meio do podcast aí, né? E abrem portas para novos contatos, novas amizades, inclusive. E em termos de organização, realmente, como eu disse, é uma coisa que é um pouco diferente do que a gente estava acostumado a fazer. E é interessante conhecer esse meio, assim, ver como é que funciona. É legal. E eu ouvi o Felipe falar que não tem como não fazer essa piada, né? Que também foi um desafio para nós, né? Que a gente depende muito do Felipe na empresa, né? O Felipe é o CTO, então nós dependemos muito do Felipe. Então nós estamos aqui agora gravando aqui na Padrinho, né? Que é a nossa produtora e assessoria e tudo mais. E é um desafio também, né? Manter uma produção de conteúdo, assim, porque impacta em todo mundo, né? Então, quando alguém tem que estar, né, não está no dia a dia, está lá produzindo ou estudando sobre, né, o assunto que vai falar, também acaba sendo um desafio. Mas, como o Felipe falou, né, a gente está bem acostumado, assim, com a Brasil JS, a gente já faz isso desde, sei lá, 2011, talvez, 2010, 2011. Então, essa parte de comunicação sempre esteve muito presente, assim, né? Então, a gente tem uma certa facilidade, assim, de condução, né? E foi o tipo de coisa que a gente não fez cursinhos, né? A gente saiu fazendo, foi descobrindo, aprendendo. Programador, Depois, né? Nós somos fomos formação é de hacker, programador, então a gente hackers se da mete a comunicação. fazer. Hackers da comunicação, né? Muita gente quebrou a cara, né? Sim. Que a gente não conta. Esse é o Podia problema. fazer um episódio assim, né? Só contando às vezes que não, vamos lá e vamos fazer. E aí fez errado. Fez errado, só às vezes que deu de cara, né? A gente só conta as boas, né? Bom, mas a gente teve alguns episódios que se destacaram aí, né, nesse ano. Né? Estamos fazendo um ano e alguns episódios tiveram destaque. E entre eles a gente pode citar o episódio sobre layoffs em inteligência artificial e territórios digitais livres. Como que vocês enxergam este projeto de trazer o que rola no mundo da tecnologia e traduzir para o público? Ele jogou no ar. Sim, Quem pegar primeiro?
Bom, eu adoro, assim, acompanhar o conteúdo dos guris, né? Já acompanho a Brasil JS toda semana agora com a Weekly, né? Tô sempre aprendendo um pouquinho mais sobre tecnologia, né? Tem que estar em constante atualização, né? Quem trabalha na área. Então, como estudante entusiasta, assim, eu vou acompanhando o conteúdo dos meninos e super indico para todo mundo, né? Tá aprendendo sobre tecnologia? Pega aqui esse material. Então, super valoroso, assim. Continue, por favor. Legal, eu acho que eu sempre estive em contato de alguma forma com o meu viés didático, né? Porque eu já dei aula por alguns momentos, escrevi vários artigos e, sei lá, produzimos vídeos, palestras, etc. Então, acho que eu sempre me identifiquei muito com isso, né? Começamos indo em eventos e assistindo, e ali eu já comecei a ver como eu gostava, assim, né? Que essa questão de traduzir uma palestra de 40 minutos, a pessoa traduz um tema que é complexo para centenas de pessoas poderem entender ali de uma forma mais prática. Eu sempre gostei muito disso, né? E é um desafio, né? É um desafio. Eu tenho duas dificuldades aí que eu sempre tento exercitar. Uma é extrair da minha cabeça, né? Porque às vezes tu tem um pensamento, tu entende uma coisa, mas como que tu explica isso? Tu tem que extrair da tua cabeça de uma forma que seja muito didática. E o outro é que algumas vezes tu vai falar de algo que tu entende até certo ponto, mas para tu ensinar tu tem que entender mais. Então surge o desafio que tu meio que te obriga, né, a aprofundar um pouco mais, tudo mais. E aí eu até comento que às vezes eu acho que dar palestra pode ser um pouco mais desafiador do que dar um curso, porque a pessoa que pagou um curso para ir lá, ela não sabe do assunto, ela está pagando para ir lá aprender. A pessoa que está indo numa palestra, ela normalmente já sabe de uma boa parte do assunto e ela quer ver o que tu vai apresentar de diferente, o que tu vai apresentar de novo e como tu vai explicar, né? E nos vídeos e em podcasts são outras linguagens, são outros objetivos também que funcionam diferente. Então sempre a gente tem que aprender como ensinar, né? A gente tem que aprender como trazer o conteúdo, como discutir, como diluir algumas vezes uns temas que são mais complicados para que fique mais, ainda assim, didático para a galera, né? Muito bom. E uma coisa muito importante, sem ficar raso. É, ainda mais nesse momento que a gente vive, né? Com Pois é. enxurrada não só de conteúdo, né? Mas também de podcast, de vídeo e Sim. de tudo assim. É realmente um desafio. Para quem tem compromisso, de fato, em fazer algo que seja útil e relevante, né? Tem que ser Sim. exatamente nessa linha que o Felipe falou. E agora a gente vai falar sobre um assunto legal, vou direcionar para a Tuane, então. Que vamos falar sobre o desafio de alinhar a tecnologia com o social, é algo que a gente sempre tentou, né, desde a Brasil JS, isso está enraizado dentro da ON2, que bom, né, a gente considera isso muito importante. E como que é esse desafio, então, até trazendo aí, fazendo o link com o projeto que a gente apoiou, né, do Full Stack Social, e podemos falar também um pouquinho sobre o resultado, né, do Full Stack Social desse ano, como é que foi? Vamos falar então um pouquinho sobre o Full Stack Social, né? A gente segue apoiando então esse projeto desde 2020. Né? O Full Stack Social é uma iniciativa do Marista, né? Então que hoje atua com a formação de jovens em situação de vulnerabilidade aqui na região de Porto Alegre, né? Alguns bairros da região de Porto Alegre. A missão então, além de formar, né, capacitar esses jovens, é inserir eles dentro do mercado de trabalho com aquele vínculo de aprendiz. Então, a gente tem participado aí desde o início, né? Acho que o Jetson tem uma conexão especial com esse projeto. E é muito bacana, a gente consegue participar, assim, tanto dos eventos, nas divulgações, né? Tem um movimento em relação a informar sobre a tecnologia dentro da comunidade. A gente também consegue contribuir com a própria grade curricular, né? Então, o Full Stack Social, ele atua ali do início ao fim, né? Do desenvolvimento de uma plataforma, de uma aplicação, né? Os jovens, em geral, não têm ainda nenhuma experiência de trabalho, né? Então, ficam ali 7 meses estudando, depois em sala de aula e depois vão para a empresa, fazem a prática deles acompanhados, né? O Marista tem uma grande proximidade, assim, com esses jovens, segue acompanhando junto com a empresa. Então, o projeto, de forma geral, assim, muito bacana. E não conheço outras iniciativas de desenvolvimento, de formação e desenvolvimento de jovens em tecnologia que não sejam com um grande investimento, né? Então, acho muito especial esse programa, né? E é um prazer a gente poder apoiar, um privilégio e um prazer a gente poder apoiar aí nos próximos anos também. Hoje a gente tem uma jovem que atua conosco, ela faz a prática desenvolvendo o nosso site, né? Então, claro, tá ainda em desenvolvimento, tem engatinhando, né? Vem muito acompanhada, mas tem uma história muito bonita.
E é uma jovem, assim, que eu admiro muito, super brilhante, uma fofa, né? É, muito atenta, assim, muito comprometida, com grande iniciativa, né? Escuta os feedbacks muito atenta. Na semana seguinte ela já está executando, então tem sido uma experiência muito legal, né, poder atuar aí com o desenvolvimento dela. Recentemente a gente construiu o PDI, então agora ela já tem, né, o plano de desenvolvimento individual dentro da empresa, onde ela vai trabalhar competências técnicas, competências comportamentais, né, e de forma geral se desenvolver nos idiomas. Então está sendo muito bacana essa contribuição, assim, tanto dela conosco, né, quanto a gente se desenvolve e a gente também poder apoiar nessa formação, né? Quando ela iniciou, a Larissa, quando iniciou o curso, não tinha ideia do que era tecnologia, o que ela ia estudar, ficou assustada e depois se encantou e hoje quer fazer ADS, né? Então surgiu ali, né, um início de carreira, uma primeira escolha profissional a partir dessa iniciativa. Não, muito legal. E eu acho que desse projeto, assim, Fustec Social, né, e acho que tem alguns pontos, assim, que não vamos poder falar mais profundamente aqui. Acho que fica até a sugestão da gente fazer um episódio só sobre isso, porque eu acho que é importante fazendo uma conexão com o mundo da tecnologia, o que a gente passou aí na pandemia e pós-pandemia, né, com demissões em massa no Brasil, no mundo e tudo mais. Mas não só isso, né, é a questão da formação no mercado de trabalho, né. Então, claro que existem muitas vertentes de pensamento em relação a isso, mas eu particularmente julgo muito importante, assim, programas que ajudam e empresas que olham para isso como algo a ser encarado com seriedade, assim, né? Porque a gente vive muito isso na Uni2, né? De tipo, pô, precisamos contratar, né? É difícil contratar na área de tecnologia, né? Por mais que a gente tenha todas as vantagens que a gente tem na Uni2, que é, pô, a gente já veio de um contexto que é mais privilegiado, né, sei lá, porque a gente tem o César Paz como sócio, porque a gente tem as outras empresas do Ecosis, porque Felipe e eu já somos conhecidos, a gente já tinha a Brasil JS. Então a gente tem uma vantagem, né, em relação às outras empresas, assim. E mesmo assim, né, contratação e ser atrativo para pessoas virem trabalhar é uma coisa que é complexa, né. Então eu vejo esses programas, assim como o Fustec Social, vejo com muito bons olhos, assim, porque é uma oportunidade também da gente pensar realmente no futuro, né? Eu sei que é difícil também, né? A gente olhar e pensar, né, na hora que a gente for discutir com as pessoas que são sócias da empresa, e board, e olhar para um planejamento financeiro, é complexo, né? A gente, não, mas peraí, aqui eu estou apostando em 3, 4 anos, né? Mas também tem um lado de que, se a gente está numa empresa, a gente está justamente para fazer apostas, né? A gente aposta em todas as áreas, em várias outras vertentes, né? Então, para essa parte, assim, de formação e ainda mais conectada aí com uma pegada mais social, eu acho super relevante, assim. Sim, eu acho que esse tipo de movimento é fundamental e é bom ver acontecendo também, né? E me lembra um pouco até do nosso início de carreira, que a gente também veio de regiões mais periféricas, vilas, assim, e um projeto assim, acho que teria feito muita diferença até para a gente entrar na área talvez mais cedo, né? De tudo que a gente vem fazendo, talvez nós tivéssemos tido a oportunidade de começar mais cedo, ou aprofundar mais cedo. Tivemos boas oportunidades, né? Mas esse tipo de projeto é o que abre realmente mais portas, inclusive para encontrar essas pessoas, porque tem muita gente boa, muita gente que tem o jeito para coisa, né? E elas precisam ser encontradas, né? Elas estão lá, a gente só tem que ajudar aí a encontrar e abrir os caminhos para essas pessoas. Boa. Vamos falar um pouco sobre o Projeto Futuro, então, e acho que a gente pode falar sobre o projeto de parceria que a gente está fazendo aí com a Nath Finanças, né? Então, estou bem feliz, assim, porque eu já admirava o trabalho da Nath Finanças e principalmente enfim, pela abordagem dela, né, com os vídeos que ela faz e tal. E ela acabou lançando, então, no final do ano passado, uma plataforma, né, enfim, uma plataforma de cursos, assim, né. E a gente acabou, então, esse ano firmando uma grande parceria, assim, com a Nath para desenvolver essa nova plataforma dela. E a gente teve a oportunidade de interagir bastante com ela, né. Mas, no ponto de vista, assim, de tecnologia, Felipe, acho que dá para falar um pouquinho, assim, né, qual é a expectativa, assim, né, em relação tanto ao projeto que a gente está executando já, quanto o que pode vir daqui para frente, né, para os próximos anos também. Sim, sim. Acho que a gente, de novo, né? A gente tem a sorte de encontrar alguns clientes que são muito bons de trabalhar com esses clientes, né? É onde eles nos trazem oportunidades, realmente eles nos escutam.
Claro, a gente sempre tenta trabalhar de forma que haja muita confiança no que a gente está falando, né? Então, quando a gente fala alguma coisa, tem o embasamento, como eu comentei, tem a experiência ali, tem a procura pela, de fato, a entrega de uma qualidade para a pessoa, para fazer diferença para o cliente. E quando o cliente confia na gente, eles acabam, né, acreditando que nós vamos trazer ideias, vamos trazer sugestões para desenvolver coisas legais. E acho que isso entra muito com o Nath Finanças também, porque a gente está basicamente construindo toda uma plataforma, né? Que é uma coisa complexa, não é uma coisa que se faz do dia para noite, não é só uma página, uma coisa assim. E, então, e tem muitas camadas, né? E aí vem da parte de integração com pagamento, integração com cadastro, integração com conteúdo, streaming. São muitas coisas diferentes que precisam ser gerenciadas em um mesmo lugar. Então não é uma coisa simples e que bom que ela confiou em nós assim, para pegarmos e tocarmos junto esse trabalho, né? E também para ouvir dela tudo isso aí, porque ela também tem muita bagagem para trazer, né? Ela como pessoa, como empresa. Então a gente acho que, de novo, mais uma daquelas oportunidades. Eu sempre brinco que nós temos clientes que são muito legais, né? Quando a gente pega algum cliente que não é muito legal, a gente demite o cliente. A gente não fica a ideia de ter os clientes que são muito legais de trabalhar e que de lidar no dia a dia, que estão abertos, que estão trazendo coisas para dentro de casa também. Então a gente aprende muito com os nossos clientes. E isso é uma coisa muito importante e tem funcionado muito bem. Não, com certeza. Pô, e também tem toda essa conexão lá né, com a preocupação da Nath, né, com a parte de diversidade. A gente se conectou muito por conta disso, né? A Andresa, que era nossa sócia na Brasil ATS, ela que acabou também trazendo nessa conexão com a Nath, por já ter trabalhado e conhecer, né, a Nath. E então rolou uma conexão, assim, bem verdadeira, né? Isso é super importante estar conectado aqui, então, até com o nosso próximo tópico, né? Que é querer ouvir da Tuane, assim, sobre a experiência, então, né, de trabalhar com um time na Uni2, assim, que é tão diverso, né, a gente tem isso como pilar, né, sempre de ter um time bem diverso e ainda também com um time remoto, né. Então, depois, antes da pandemia, a gente trabalhava todo mundo aqui em Porto Alegre, era bem menos pessoas, né, e hoje a gente já está com um time grande aí, quase 30 pessoas e 100%, dá para dizer, né? 100% não, porque estamos aqui gravando podcast. Felipe, eu e Tuane, tem mais algumas pessoas aqui em Porto Alegre, mas o time não sei se Tuane tem o número exato aí de quantas pessoas, qual é a porcentagem, na verdade, remotas. É mais da metade ou quase metade? Temos 12 pessoas do time em Porto Alegre. 12 em Porto Alegre. Uhum. Então, agora a gente está com um pouquinho mais em Porto Alegre. São 13 comigo, né? Que estou na região metropolitana. Sim. Uhum. Boa. Tá. E sobre a experiência, então, como é que, do ponto de vista, eu posso depois falar do meu lado, Felipe também, mas do ponto de vista da área de pessoas, assim, como é que é? Eu não sei se tu já tinha trabalhado também de forma remota na área de pessoas, ou foi a primeira vez na Uni2? Sim, eu já tinha trabalhado remotamente. Eu fui para casa em 17 de março de 2020, não voltei mais, só esporadicamente. Então, no início da pandemia já estava trabalhando com tecnologia e estava trabalhando de forma remota. Né? Desde que eu entrei no N2, né, em janeiro de 2022, nosso time era menor, né? Tinha 14 pessoas na época, se eu não me engano. Um time pequeno, e, lógico, a maior parte estava cerca aqui, né, próxima da região. Com a definição, né, que a gente ficaria fixo de forma remota. Quando eu entrei já era assim, né, o contrato já era de teletrabalho. Mas facilitou muito, né? Facilitou com que o nosso time pudesse migrar, né? Que fosse para outros países, que hoje viaja aí por vários locais, né? Uhum. Tailândia, Canadá, né? Coreia do Sul. Né? Mas também a gente poder não ter mais fronteiras dentro do recrutamento, né? Isso facilita muito, facilita a minha vida como pessoa de RH, né? Que posso buscar aí sem limitações, né? Apenas talvez do idioma, né, que é algo, nosso time tem grande parte do time que é bilíngue e ou trilíngue, mas a gente ainda se comunica muito em português. Então, foi bastante vantajoso e a pandemia acelerou esse processo com certeza. Né? Então, hoje a gente está aí com um time bem diverso também, né? Trouxe até alguns dados que eu posso dividir. Então, 40% do nosso time é feminino, isso é mais que a média do mercado dentro da área de tecnologia, né? Tem aqui uma referência da Brascom, que é hoje de 38%. 38%. 38%, quase 39%. Né? Pessoas pretas também, né? 44%, então a média de mercado é 30%. Né?
LGBTQIAPN+, 29%, né? Então, a gente tem aí, de fato, né, um time bem diverso. Queremos muito mais, né? Estamos só no início, né, em relação à nossa responsabilidade com o país, com o social. Né? Mas é, de fato, muito vantajoso, sim, a gente ter um time que está presente em vários locais, que tem múltiplos interesses. A gente se desenvolve muito, fala sobre tudo. A gente tem nossos talks mensais, né? Então, a gente aprendeu aí um pouco sobre hip hop, skate nos últimos tempos, né? Sobre jiu-jitsu no controle da ansiedade, né? São alguns temas. Agora, na próxima semana, o Jaidson vai ensinar a gente a fazer música, né? Então, essa diversidade também de gostos, assim, nos favorece muito, né? Com que a gente se desenvolva e se divirta aí, né? A parte do trabalho também. Acho uma graça quando a gente está nas reuniões, né? Por vezes a gente tem algumas pessoas no norte, umas pessoas no sul. Então, metade abre a câmera e tá com roupa de frio, né? A outra metade com roupa de calor. Então, tem sido muito positivo, assim. Recentemente, um dos nossos ganhos tem sido a gente trabalhar no nosso comitê, né? De diversidade e inclusão. Acho que isso é um tema extremamente importante, né? Que a gente possa trabalhar aí as nossas políticas, que a gente possa trabalhar o bem-estar, né? E a segurança das nossas pessoas. Então, isso é uma pauta, assim, quista, né? Por todo o time. E a gente vem, então, de forma ainda, claro, embrionária, com bastante desafios, mas a gente já dedica grande parte da nossa semana aí para pensar nesses processos, né? E como a gente pode trazer mudanças, tanto para o N2 quanto para a nossa comunidade, né? Que impacte também com os nossos clientes. Então, a gente tem iniciado, assim, esse trabalho. Sim, eu acho uma coisa legal também que a N2 sempre fez, e a gente fez isso junto com a Brasil GTS também, que ela já nasce pensando nisso, né? Então, algumas vezes, quando eu converso com outras pessoas que são empreendedoras também, e trago algumas coisas que a gente faz, o pessoal vira e mexe e me comenta assim, mas pela lei tu devia estar se preocupando com isso só quando tu tiver 100 pessoas, 200 pessoas, né? E eu digo, não, mas a gente não está fazendo por causa da lei isso aí, né? A gente está fazendo porque tem que fazer, porque seria o mais adequado, mais correto, né? Então, quando tu já nasce pensando nisso aí, tu não te adequa depois, tu cria uma linha de raciocínio, cria uma cultura e todo mundo se ajusta também, e já entra, todo mundo que entra já se acostuma com a naturalidade disso, né? Fica muito mais verdadeiro. E acho que com a Brasil GTS a gente fez muito, e a gente tem feito com a N2 também, que é o lance do mostrar que dá. Então, com a Brasil GTS a gente fazia conferências lá que eram diferentes, e a gente, diferente do que o mercado fazia, e a gente lá mostrava que dava. Dá sim para fazer um evento internacional com um valor mais baixo de custo de entrada. E a N2 a gente tenta mostrar também, dá sim para fazer coisas com muita qualidade, com uma galera diversificada, com um ambiente que é diverso, com um ambiente que é seguro, e as ações que a gente faz, o ambiente que, né, que tem muita liberdade, a gente quer mostrar que, dá sim. E a gente fazia isso desde muito antes de ser hype, né? Muito antes de ser moda. Acho que esse, né, de novo, a gente pode falar sobre esse assunto muitas vezes, né? Sempre tem, e também por conviver aí e observar também aí o mundo do empreendedorismo, por um lado me deixa triste, assim, e às vezes fico um pouco mais irritado, né? Porque é sempre a mesma argumentação, né? Porque dá para fazer. O único lance tem que querer, né? Sim. Tem que querer. Para chegar nos números que a gente falou aqui, que a Tony mostrou, tem que querer. E não, mas é que vocês são uma empresa pequena. Não tem a ver. Tem empresa com 10 pessoas, onde são 10 pessoas homens brancos. Né? Empresa aqui do lado. Né? Então, acho que esse de novo, é uma questão, porque por um lado fico triste, assim, e quando a gente debate sobre isso, de novo, é muito raso, né, também. Mas eu acho que seguimos, como a N2 a gente segue, né, provando, mostrando que dá para fazer, basta querer, né? Tem que olhar, tem que ter uma área de pessoas olhando para isso, né? Tem que ter as pessoas que estão na liderança olhando para isso, né? A gente tem que ter métrica e tem que fazer de verdade também, né? Também fazer para não mostrar, né? Até a gente aqui sempre tem essas discussões, né? De tipo, vamos mostrar essa informação? Não vamos? Eu sempre fico meio assim, né? Porque às vezes mostrar já me dá um gatilho, assim, tipo, tá querendo mostrar por quê? Se exibindo, né? Marketing. Porque não é muito verdade, né? Então, no nosso caso, a gente é mais low profile em relação a isso. Eu não sei quando a gente está conversando, né? Acho que é importante a gente falar. Mas estamos nos encaminhando para o final aqui do episódio de 1 ano do N2 aqui. Esse é o N ao quadrado, podcast do N2.
E um ano, não sei, Felipe e Tuane, se vocês têm alguma consideração a mais, final, um recado, alguma mensagem. Vamos ver agora o que serão os próximos programas criativos que a gente vai inventar para fazer as próximas nanoséries, sei lá o que vai acontecer, né? Para a gente poder continuar trazendo aí conteúdos legais, continuar encontrando e conhecendo pessoas muito legais para apresentar para vocês também, divulgando trabalhos que são bem importantes que o pessoal anda fazendo. Então, contem conosco aqui. A gente vai seguir fazendo o nosso trabalho e sempre almejando mais. Sigo empolgada aí com os desafios, né? Acho que a gente tem muito para criar ainda, acho que o espaço do RH é um espaço que precisa ser bastante criativo, né? Precisa estar sempre atento, né, às necessidades das pessoas, né? Poder escutar as pessoas e também não escutar por escutar, né? Senão não faz sentido, né? A gente escutar e poder dar uma devolutiva, né? Ou criar um processo novo, criar um projeto novo, um programa, né? Ou devolver para o profissional, né? Que nesse momento a gente não consegue, né? E justificar o motivo, mas talvez criar ali um plano de ação, né? Com o tempo. Então, acho que a gente tem muito trabalho para fazer, né? Estou empolgada aí com os novos projetos, né? Para contratar novas pessoas, continuar, não é? Enchendo aí o mapa de ON2. Né? E acho que é isso, né? Queria agradecer aí o convite, né? Foi um prazer passar Primeiro de muitos. essa hora de vocês. Ai, me atrapalhou! É o primeiro, a gente deixa registrado aqui, então, nesse episódio. Essa parte não é para cortar, né? Esse é o primeiro episódio que nós temos aqui, a pessoa de People Experience. Vai rolar uma nanosérie agora de 35 episódios. Não tão nano assim. Eu gosto mais do back-office, mas fiquei muito contente de participar. Foi um prazer. Muito Obrigada. Bom, eu também agradeço aí todo mundo que escutou. Sigam escutando aí os podcasts e programas da ON2. A gente deve continuar na produção, trazer, né, mais assuntos interessantes, pessoas interessantes para conversar. O episódio de hoje contou com a apresentação de Jadson Gomes, com a pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho e a técnica de Felipe Vilela, da Padrinho Conteúdo. E um grande abraço, então, e até a próxima. N ao Quadrado, o podcast da ON2.